Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje não é um vídeo com característica mais formativa, mas informativa. Eu queria falar sobre um tema que a mim me agrada muito, que é o tema da viagem. A viagem é tão importante na nossa vida, a viagem ela nos leva a outros mundos, a outras realidades. A viagem faz um bem enorme para a vida das pessoas, né? Marta Medeiros, ela diz que quem não viaja morre um pouco, e isso é verdade, porque quando a gente viaja, nós conseguimos recuperar muita coisa na nossa vida, outras perspectivas, conhecemos outras realidades. As pessoas que gostam de viajar e que viajam, elas conseguem manter uma certa jovialidade. E por isso hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre viagem e convidar você também para viajar. Só que antes de falar de viagem, eu gostaria de saber se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe também esse vídeo, outros que você tiver acesso, para outras pessoas. Se você passa agora pela primeira vez no meu canal, está conhecendo agora e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever. Mas vamos falar então de viagem. Fernando Pessoa, ele é um poeta conhecidíssimo no mundo todo, um poeta português, e ele tem uma expressão que nem todos entendem, a expressão de Fernando Pessoa, quando ele diz que viajar é preciso, viver não é preciso. As pessoas imaginam no sentido de necessidade. É claro que necessidade, viajar, ela passa a ser uma necessidade na nossa vida, como eu disse antes, mas o sentido de Fernando Pessoa é de precisão. Viajar é algo preciso, tem uma precisão. Você embarca aqui, tem um destino preciso para chegar. Enquanto que a vida não. Viver não tem essa precisão. Hoje você está vivo, amanhã pode não estar. A nossa vida hoje está indo por aqui, amanhã ela pode ter uma guinada aí para outros rumos. Então a vida não é precisa. Então quando ele diz viajar é preciso, viver não é preciso, ele está falando da imprecisão da vida e da previsibilidade daquilo que é preciso mesmo, no sentido literal do termo. Mas, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, queria só partilhar, tá um frio demais aqui hoje. Lá fora tá 4 graus, com sensação térmica de bem menos e um vento siberiano de congelar a alma. Mas não é isso que eu vim falar de viagem. Bom, por isso, como a viagem é importante na nossa vida, eu queria fazer um convite para vocês. Estou organizando uma viagem para a Itália. E a Itália é o sonho da maioria de nós conhecer, aqueles que já conheceram quer voltar, quem nunca foi à Itália gostaria de conhecer, até porque boa parte de nós traz no nosso sangue uma herança italiana de nossos ancestrais. Então nós vamos fazer uma viagem para a Itália em setembro. E essa viagem vai ser uma viagem imperdível. Depois eu deixo na descrição aqui para vocês como é que ela vai ser feita. Se você se interessar também, deixo ali contatos, valores. Vai que alguém que está vendo esse vídeo fala, gostaria de fazer essa viagem com o Padre José Carlos, com a equipe. Então essa viagem pode ser concretizada e seria muito bom tê-lo conosco. Então essa viagem ela está prevista do dia 14 de setembro até o dia 26 de setembro. E nós vamos fazer uma peregrinação ali para várias regiões da Itália, como por exemplo a região da Toscana, que é uma região belíssima da Itália. Vamos passar pela região da Toscana também, conhecer alguns lugares naquela região. Mas eu vou passar aqui desde o começo até o final, assim, de uma forma bem sintética para você conhecer como que é essa viagem. Nós vamos sair lá do aeroporto de Guarulhos no dia 14 de setembro e nós vamos direto para Veneza. Veneza é uma cidade belíssima. Quem é que nunca ouviu falar de Veneza? A cidade que foi construída sobre o mar, a cidade dos canais, a cidade que não tem ruas. Há uma grande avenida, e essa avenida é um rio enorme, né, que corta toda a cidade de Veneza.
E depois tem as ruas transversais, que são os canais, em uma cidade muito antiga, construída sobre o mar. É algo belíssimo. Então nós vamos até Veneza, a primeira cidade que nós vamos visitar. E lá em Veneza, o tour pela cidade, ele está contemplando ali a igreja de São Marcos, os principais pontos turísticos da cidade, como, por exemplo, o campanário. Tem um campanário famosíssimo lá. Tem uma ponte lá em Veneza, que é conhecida como a Ponte dos Suspiros. Nós vamos conhecer essa ponte também. Ali em Veneza tem um lugar chamado Palácio Ducal, que nós vamos também fazer uma visita. E vamos participar de uma celebração lá na Basílica de São Marcos. Eu já tive a oportunidade de conhecer Veneza e eu digo para você, vale a pena. É uma cidade que a gente nunca mais esquece quando conhece Veneza. Depois nós vamos de Veneza, nós vamos passar um dia em Veneza e depois de Veneza nós vamos para Pádua. Pádua é a cidade de Santo Antônio, um dos santos mais conhecidos no mundo. Aqui no Brasil é o santo que tem mais devotos, Santo Antônio. Então nós vamos conhecer Pádua, conhecer a igreja de Santo Antônio, vamos participar de uma missa em Pádua, conhecer aquela região belíssima também de Pádua. Depois de Pádua, aí nós vamos para o centro da região da Toscana. Lá se encontra a cidade de Lucca. Você já ouviu falar nessa cidade? Essa cidade é a cidade de Santa Gema Galgani. Esta santa aqui, ó. Esse aqui é a autobiografia dela, que acabou de sair pela editora Paulus, chamado O Caderno dos Meus Pecados. Sabe aquele caderno que ela escreveu com as confissões dela, que ela queria que o diretor espiritual dela destruísse? Então, antes dela entregar essas confissões para o diretor espiritual dela, que ela não queria que ninguém visse essas confissões, o diabo roubou da gaveta dela essas confissões e tentou queimá-la. Aí o padre Germano, o diretor espiritual dela, estava bem longe, lá no santuário de São Gabriel, na cidade de São Gabriel, e lá ele fez um exorcismo e conseguiu resgatar de volta esse caderno dela com as suas confissões. As páginas deles voltaram todas chamuscadas, que ele tentou queimar no fogo do inferno, diz aí a expressão. O próprio padre Germano usa essa expressão. Então Santa Gema tem uma história belíssima, e quem quiser conhecer então a história de Santa Gema, veja esse subsídio e veja esse outro também aqui, ó, que é o diário dela, que ela escreveu a pedido do seu confessor. Ela escreveu esse diário que é belíssimo. Eu tive a oportunidade de fazer os comentários espirituais desse diário, também publicado recentemente pela Paulus. São duas obras ímpares que vale a pena conhecer, sobre Santa Gema. Então nós vamos lá em Lucca visitar o mosteiro de Santa Gema, visitar onde Gema viveu. A cidade de Lucca, como eu disse, fica na região da Toscana, é uma região que foi colonizada pelos etruscos. Ela é toda cercada de muro, tem muralhas em volta dessa cidade, que era para defender a cidade. Na época, hoje virou um ponto turístico, essa muralha que dá para caminhar em cima, andar de bicicleta. É um lugar assim fantástico de conhecer, e também sem falar do valor histórico desta cidade, que eu convido você a conhecer. Se você estiver nessa viagem, você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre Santa Gema, onde ela viveu. Então nós vamos para lá, depois de Pádua, conhecer Lucca. Depois de Lucca, sabe para onde nós vamos? Para Assis, conhecer a cidade onde viveu São Francisco de Assis, a Basílica de São Francisco de Assis,
conhecer aquela cidade que eu também já tive oportunidade de conhecer e que vale a pena voltar quem já foi a esta cidade. Então nós vamos conhecer, visitar a Basílica de São Francisco de Assis. Depois ali próximo nós já vamos visitar também a Basílica de Santa Clara, que fica muito próximo. Vamos visitar a Basílica de Santa Maria dos Anjos, vamos visitar a Porciúncula, vamos participar de uma celebração na igreja de São Francisco de Assis. Veja que maravilha, eu dizia antes de Santa Gema, ela desenvolveu nas suas mãos, no seu corpo, estigmas de Jesus, as marcas da crucificação de Jesus. E São Francisco de Assis foi o primeiro santo a desenvolver essas marcas, esses estigmas no seu corpo. Então é uma cidade cercada de algo místico, que a gente sente quando chegamos em Assis, a gente sente essa espiritualidade, essa energia que emana da vida, do ser de São Francisco de Assis. Depois de Assis, sabe para onde nós vamos? Vamos para Cássia, cidade de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. De repente você fala, é impossível ir para uma viagem dessa porque eu não tenho condição. Reze para Santa Rita de Cássia. Ela é a santa dos impossíveis, das coisas impossíveis, e vai que você consegue viajar conosco essa viagem também. Então nós vamos visitar a cidade de Cássia. E ali, então, nós vamos também participar da celebração eucarística. Em Cássia, eu vou presidir uma missa, e é lá no Santuário de Santa Rita de Cássia. Lá também a gente vai ter tempo livre para passeios, fotografias. E depois, saindo de Cássia, a gente vai para Loreto. Lá em Loreto nós vamos nos hospedar, vamos para o hotel, jantamos e depois, no outro dia, a gente vai fazer uma visita à cidade de Loreto. O Santuário de Loreto também, ele é um centro de peregrinação muito importante, então nós vamos conhecê-lo e depois de lá nós vamos para... Além depois de celebrar a missa lá em Loreto, aí nós vamos para Lanciano. Acho que Lanciano, você já ouviu falar. Lanciano, lá é onde aconteceu o milagre eucarístico. Ali é onde a hóstia se transformou em carne humana, né, e o vinho em sangue, conhecido como milagre de Lanciano. Então nós vamos fazer essa visita ao santuário de Lanciano e ali em seguida, no santuário de Lanciano, nós vamos também visitar San Giovanni Rotondo, vamos visitar lá a igreja do Padre Pio. Eu falava que São Francisco de Assis desenvolveu estigmas, Santa Gema também estigmas, está aqui outro estigmata, que é o Padre Pio. Então nós vamos visitar a igreja do Padre Pio lá em San Giovanni Rotondo. Saindo de lá, nós vamos passar para o Monte Gargano e depois nós vamos seguir viagem e nesses lugares todos participando de celebração eucarística. Depois de San Giovanni Rotondo, aí nós vamos passar em Monte Cassino e de lá a gente vai se dirigir já para Roma. Lá em Roma nós vamos conhecer Roma, nós vamos ter uma audiência com o Papa, vamos conhecer a Capela Sistina, vamos conhecer os santuários que cercam a cidade de Roma, santuários extramuros, vamos conhecer várias realidades de Roma, também um passeio turístico para alguns lugares turísticos de Roma, como por exemplo o Coliseu. O Coliseu fica próximo da nossa Casa Geral Passionista, aí de repente a gente dá um pulo também ali, fica logo no fundo do Coliseu, o Santuário de São Paulo, de São Giovanni Paulo, lá onde está sepultado o corpo de São Paulo da Cruz. Também podemos até fazer uma visita lá. Não está no roteiro, mas como está tão próximo ali do Coliseu, não custa nada, com 10 minutos, 15 minutos, você passa e conhece esta igreja. E depois desse passeio todo, visitando as 4 basílicas lá de Roma, aí nós vamos já nos preparar, isso já está lá no dia 25 de setembro. Aliás, o dia do meu aniversário, eu vou estar lá
se Deus quiser, em Roma, visitando essas realidades. Aí depois, no outro dia, 26, aí nós voltamos para São Paulo, com desembarque previsto em Guarulhos. Bom, se você gostou desse roteiro todo de viagem, se você gostaria de viajar conosco, eu vou deixar então na descrição abaixo desse vídeo como você faz para contatar, qual o valor, as parcelas que você pode pagar, durante quanto tempo, enfim. Você vai dar uma entrada e depois tem 9 parcelas, você pode negociar ali com a empresa quanto tempo você pode pagar. E se você gostou desse roteiro, gostaria de fazer essa viagem conosco, fica aqui o convite. Aqui é o nosso cartaz da viagem, é esse daqui, ó, com a figura aí dos santos, Santa Rita de Cássia, tá aí São Francisco de Assis. Esse aqui não é santo não, você pode rezar pela santidade dele. Esse aqui é o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco. Então você pode fazer aí uma bela viagem, conhecer esses lugares belíssimos. No verso desse cartaz está todo o roteiro. Aí eu vou deixar descrito lá embaixo, aqui está valores, aqui estão os contatos, vou deixar tudo bem descrito ali para que você, querendo fazer essa viagem conosco, vai ser muito bem-vindo, vai ser uma alegria imensa. Gostou do roteiro? Deixa aí o seu like. Compartilhe também com alguma pessoa que você acha, de repente, fala, essa pessoa talvez gostaria de fazer essa viagem, sonha fazer essa viagem, vou enviar esse vídeo para ela, encaminho, tá ok? Então, deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.